Bem, estou aqui para agradecer inicialmente o convite, né, que a gente recebeu para assistir a peça Gaslight, no Teatro Procopio Ferreira, e foi o último trabalho do Jô Soares, o último projeto do Jô Soares, e parabenizar, primeiro agradecer, né, a Priscila Prade pelos ingressos, e parabenizar o trabalho dela, Giovanni Tosi, da Kéfera Buchmann, Érica Montanheiro, Nilza Maria Faro e o Leandro Lima. Trabalho maravilhoso do diretor Maurício Guilherme, que junto com o Jô Soares estavam fazendo esse projeto, né? E ao Matias Suzuki, o Jô Soares também, pela tradução e adaptação. Por que eu estou falando do Gaslight, né? Que inaugurou hoje, né? Aqui dia 12/9. A princípio falaram dia 9, mas pelo menos eu acho que hoje foi ao público, né? A coisa mais importante é que esse trabalho, Gaslight, né? Ele foi escrito em 1938 pelo dramaturgo Patrick Hamilton. E em seguida já foi para Broadway, na década de 40. Em seguida foi lançado no cinema, em 4 de maio de 1944, pela Metro-Goldwyn-Mayer. E, inclusive, foi Oscar da melhor atriz. Foram dois Oscars, mas um foi melhor atriz, é a Ingrid Bergman. E depois, em 49, foi para o Brasil. E agora, em 2022, voltou aos cartazes. E eu aconselho que quem estiver em São Paulo, que vá assistir, ou por onde a peça for andar. E o que significa gaslight, né? Assim, seria a oscilação da luz, a princípio, por causa do gás, mas, na verdade, o significado é a distorção, é distorcer. E tem a ver com o abuso psicológico. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito disso, sobre o abuso. Existe abuso sexual, existe abuso psicológico, abuso financeiro, mas o abuso psicológico, ele está agora num momento muito importante, porque ele é como se fosse um biorritmo, ele tem momentos que sobe, que fica mais em epígrafe, fica mais em ênfase, né? E, e depois dá uma acalmada. E dá para explicar por astrologia, para quem gosta de astrologia, através de algumas estrelas fixas, principalmente quando alguns eclipses tocam exatamente nessas estrelas fixas, né? E a gente está ainda num período onde está sendo revivido esse tema. Então, a gente tem temas, por exemplo, em séries, em vídeos, em documentários, em teatros. Então, vou citar alguns, mas depois eu pensei no finalzinho, eu fiz uma lista aqui, vindo para casa agora, né? De alguns, mas, por exemplo, os mais recentes, Made, Anatomia de um Escândalo, Bom Dia Verônica, o Yara, um muito bom agora para assistir ao Elvis, onde você vê o abuso psicológico, né, muito grande e tudo mais. Eu vou colocar a lista depois. Mas o que que é essa distorção? É uma forma de abuso psicológico em que as informações elas são manipuladas de tal forma até que a vítima ela não consegue mais acreditar na sua própria realidade. Vou falar de novo, para vocês terem uma consciência do grau que é esse abuso psicológico. E é colocado isso nessa peça que está agora em cartaz,
gaslight, uma relação tóxica. E então, assim, é uma distorção, uma forma de abuso psicológico, uma das formas de abuso psicológico, em que as informações são manipuladas até que a vítima não consegue mais distinguir o que é realidade e o que foi falado pelo manipulador, né? Também é colocado que gaslight ele trabalha com assédio moral, abuso psicológico, tortura mental, uma violência oculta, uma violência silenciosa, aonde é manifesto como se o outro fosse o culpado, né? E fica oculto quem é o abusador. Por isso que eu comentei sobre os eclipses em cima de estrelas que têm a ver com abusadores ou até as pessoas, os oligofrênicos, né, que eles estão vinculados a esses psicopatas, narcisistas, tudo mais. Então, é um período muito interessante para se estudar, para evitar, para comentar, para poder, às vezes, falar para um amigo ou para uma amiga e poder traduzir a sua realidade para que o outro entenda e fale, olha o que você está passando, né? Saia dessa relação tóxica, né? Ahn, bem, sobre a peça, né? Tem uma coisa interessante que o Jô Soares cria, né? Pelo que eu escutei, a princípio, tudo que eu vou falar é o que eu escutei, mais a peça, né? Que eu assisti, que ele coloca uma tela, o cenário não é uma tela, é uma teia. Ele coloca uma teia de uns 15 metros, uma teia de aranha, onde, sem querer, sem perceber, você cai numa armadilha. Então, esse abuso psicológico, ele já coloca no cenário uma teia de aranha enorme onde você fica preso, né? E muito bem colocado isso pelo diretor Maurício Guilherme. E a peça, quando você assiste a peça também, ou quando você assiste um filme dessas séries, eu vou colocar a lista aqui de alguns, é de alguma forma uma intenção de educar as pessoas para que a pessoa tenha uma nova postura frente a esses abusos, né? E como eu falei, vira e mexe, isso volta, né? A gente tem muitos filmes sobre abusos, muitos filmes, inclusive que atores passaram por abuso, né? A gente tem até o último Tango em Paris, que é um dos exemplos mais marcantes quando você vai estudar a história, né? E quando você quer ainda estudar mais profundamente com astrologia, pegar e ver qual estrela vinculada a esse tipo de abuso, ver os filmes lançados, o mapa dos atores, o mapa do diretor, e ver que está todo mundo numa teia, todo mundo está envolvido nessa história, da vítima e do algoz, do abusado e o abusador, né? É isso, né? Basicamente é isso. Eu queria que vocês, se vocês puderem assistir o filme, eu não sei exatamente como consegue assistir o Gaslight, o filme com a Ingrid Bergman, mas também quem puder assistir no Teatro Procopio Ferreira, né? Eu agradeço. Em relação ao Jô Soares, né? O Jô Soares é o mestre da cultura do humor e ele chegou a ser até o imortal, né? O 33º imortal da Academia Paulista de Letras, e na verdade ele estava lançando um quinto livro e não chegou a completar esse, né? Então assim, todo mundo conhece ele, sabe do trabalho. Eu só quero parabenizar o artista mais generoso de todos os tempos, né? O que dividia e compartilhava alegria com todas as pessoas.
e enaltecia os trabalhos dos outros, eu acho isso extremamente. E ainda o projeto que ele teve, né, desde o SBT para a Globo, as coisas de programa do Jô, e de entrevistas, né? Ele fez o Brasil conhecer o Brasil de uma outra forma. Então, parabéns, Jô Soares, minha homenagem para você. Eu vou colocar agora aqui alguns documentários, filmes, só vou citar aqui, por isso que eu vou estar gravando, né? Documentários, filmes, séries sobre abuso, ou abuso sexual, ou abuso psicológico. O principal agora, realmente, eu acho que, para quem ainda não assistiu Elvis, tem que assistir. É uma versão interessante, você vai ver o filme, você pensa que vai ver o mito, o Elvis, né? E de repente você entra em contato com uma dor, com uma angústia, com uma prisão, com uma dificuldade de sair de uma relação tóxica, e no caso não era com um marido e mulher, um casal, era ele e o empresário. Então, eu aconselho para quem não assistiu, assistir o Elvis. Eu ia gravar isso em julho, e já fui duas vezes assistir, né, em julho, mas eu falei assim, não vou nem tocar no assunto, porque eu vou ser como fala, um spoiler, man, né? E vou contar antes. Então eu falei, deixa o filme começar a sair de cartaz. Ainda tem alguns lugares para assistir o Elvis, né? Então a gente tem Made, que fala muito sobre essas relações tóxicas, Anatomia de um Escândalo, e realmente você começa a ver como funciona essa parte oculta do abusador, do psicopata, do narcisista, suas defesas, né? Na peça de teatro, na hora que o, o abusador ele é descoberto, ele percebe que é descoberto, ele fica em desespero. A única hora que ele mostra uma emoção, né? Então, tudo isso vale a pena estudar. Vale a pena estudar primeiro, para quem está nessa relação, cair fora. E para quem puder ajudar, porque esse é um assunto muito clínico, muito do dia a dia clínico, né? Bom Dia, Verônica, a primeira temporada, extremamente importante assistir, o trabalho maravilhoso dos atores. Yara, que mostra de um estupro. E aqui eu vou colocar aqui, ó, documentários, né? Já são inicialmente abusos sexuais e psicológicos. Exame de consciência, Glória Allred, Justiça para Todos, Crime em Delhi, Nevenka, assédio sexual em Espanha, na Espanha, Jeffrey Epstein, Poder e Perversão. Isso aqui é até legal para vocês saberem coisas que rolam aqui no Brasil direto. O Silêncio do Céu, Bikram, Yogi Guru, Predador, Um Olhar no Paraíso, Atleta A, Abuso da Inocência, Sex Education, que é sobre sexo e consentimento. Então, é um trabalho que quem assiste começa a perceber, fala, opa, eu não dei consentimento para esse tipo de relação. E isso que é importante, não entrar nos jogos psicológicos doentios, nessas relações, como é que eles colocam aqui na peça? Relações tóxicas, né? Quarto, 2806, História de uma Acusação, Sobrevivi a R. Kelly, Audrey Daisy, Olhos que Condenam, olha quantos filmes, esses todos têm aí no Netflix, etc., né? Relacionamentos abusivos tóxicos, O Golpista do Tinder, Estou Pensando em Acabar com Tudo, O Limite da Traição, olha a lista como é grande, História de um Casamento, Garota Exemplar, Namorados para Sempre, Closer, que é bem antigo, mas muito bom, Perto Demais. Tem um também, You, que é o livreiro, né, muito forte. O próprio 50 Tons de Cinza. Na história do Marvel, você tem a Jessica Jones, né, que ela também passa por relações abusivas, né?
Big Eyes e assim por diante. Então, é, vou fechar. O assunto do qual estou colocando aqui é sobre a peça Gaslight. Agradecer Priscila Prade, sempre carinhosa, por nos convidar e é, parabenizar todo o elenco, direção, todo mundo envolvido da peça de ponta a ponta. A peça trata de formas de abuso psicológico em que as informações dadas pelo interlocutor, pelo abusador, elas manipulam de tal forma que a vítima não consegue mais acreditar na sua própria realidade. E ela fica fora do ponto, e ela não consegue se estabelecer, perde o grounding, perde o pé no chão, não consegue mais enfrentar a vida, vai se fechando numa depressão crônica e constante, evolutiva, enquanto o abusador continua. No momento que entra alguém na peça, entra, que é o Leandro Lima, né, que faz um papel muito bom nessa hora, ele entra como a solução, né, a dar consciência. Na hora que ele deu consciência, o jogo reverte, e aí por isso que eu aconselho para que todos vão assistir o Gaslight. No caso do Elvis Presley, já você não vê, você vê a bancarrota, né? Assim vai a falência, né? Você vai indo como fosse um avião caindo, 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 caindo até a premature grave, né? A morte prematura do próprio cantor. E como eu falei, abuso moral, abuso psicológico, tortura mental, violência oculta, violência silenciosa, é algo que deve ser visto. Se você observa isso numa relação entre amigos, começa a observar um amigo que está passando por isso, tenha coragem de falar, né, com essa pessoa para poder trazer uma nova solução. É isso. Vou parar aqui. Tudo de bom para vocês, tá? Não sei nem como desliga aqui. Foi algum botão aqui. Aí, não sei mais. Encerrar. Tudo de bom.